Olá, seja bem-vindo ao canal. Você que está atento às coisas que acontecem no fim dos tempos, hoje eu vou falar sobre um assunto importantíssimo, né? Eu vou falar sobre o sonho de Nabucodonosor. Para quem conhece um pouco da história, sabe que Nabucodonosor foi um rei, o rei da Babilônia, no período do profeta Daniel. E esse profeta acabou revelando um sonho, da qual eu vou começar a ler para que vocês tenham uma ideia. Bem no capítulo 2, bem no início, nós temos o seguinte: Ora, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Então nós temos aí uma imagem de Nabucodonosor sonhando, tá? Vocês veem que no fundo aqui nós temos uma estátua, ele sonhou com uma estátua. Mas afinal de contas, o que essa estátua é importante para a gente poder desvendar ou entender o que acontece no fim dos tempos? Tá? Eu vou estar abordando sobre isso. O capítulo 2 é muito grande, eu vou estar colocando alguns textos somente, mas vou estar abordando ele inteiro. Tá? Então acompanhe aí. Respondeu o rei e disse aos caldeus: Esta minha palavra é irrevogável. Se não me fizerdes saber o sonho e sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. O rei havia sonhado. E um detalhe, ele esqueceu do sonho. Ficou tão perturbado que ele acabou esquecendo do sonho e pediu para que os seus sábios, os sábios do reino, dessem o sonho para ele e a interpretação. E os sábios falaram que ninguém era capaz de fazer isso, tá? E o que acontece? Ele foi e deu essa sentença para que todos os sábios, se não houvesse interpretação, todos seriam mortos, tá? Seriam despedaçados e as casas seriam feitas um monturo, tá? Iriam destruir a casa de todo mundo. E quando menciona sobre a casa, está falando de toda a família, tá? Então imagine como os sábios ficaram. E aí eu separei uma imagem para vocês verem aí, né, do rei Nabucodonosor dando esta sentença. E vamos continuar para a gente poder entender por que é tão importante esse sonho. O que esse sonho traz para os nossos dias? Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Por que o decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. O que Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe designasse o prazo para que desse ao rei a interpretação. Isso está no versículo 14 e 16. Então, Daniel, sabendo disso, acabou indo até o rei e pediu um prazo. O que Daniel e seus amigos foram fazer? Eles foram buscar a interpretação de Deus. Como você vai ler esse capítulo, você vai ver que Daniel menciona que somente Deus pode dar essa interpretação. E mesmo os sábios da Babilônia disse que não havia homem algum que pudesse dar essa interpretação, somente os deuses, como dizem os sábios. Tá? Então vamos acompanhar aí e ver o desenrolar dessa narrativa. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhadores lhe podem revelar. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. E ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias. Por isso, esse sonho é importante. Ele vai falar o que vai acontecer nos últimos dias. E esse texto, nós vemos o seguinte, nós vemos em Daniel, capítulo 2, versículo 27 e 28, e aí nós vemos aí uma imagem que representa essa situação, Daniel diante do rei, e o rei lembrando do sonho, assim que Daniel foi passando a interpretação. Eu vou passar para vocês agora como foi esse sonho e vou explicando parte por parte. No capítulo 2, Daniel dá o sonho e depois, logo na sequência, ele faz a interpretação. Eu vou mesclar essas duas situações para que a gente possa entender aos poucos. Tá ok? Vamos lá. O sonho é esse aqui. O rei sonhou com uma estátua, onde a cabeça era de ouro, o peitoral de prata, o ventre, né, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro, tá? Como vocês veem nessa estátua. Então a primeira parte,
a cabeça de ouro, o peitoral e os braços de prata, o ventre de bronze e as pernas de ferro, e os pés de ferro e barro. Tá? Então o sonho foi se desenrolando, né, dessa maneira. E a estátua era impressionante, era enorme, por isso que o rei se perturbou muito. Tá, ok? Então, só que quando Daniel foi dar a interpretação, ele mencionou que cada parte da estátua representava um grande império. Como o rei foi dado esse sonho, foi dado ao rei, e Deus mencionou a Daniel, deu a revelação que a cabeça de ouro representava a própria Babilônia, o próprio rei Nabucodonosor era a cabeça de ouro. O peitoral de prata representava o reino que viria a seguir. Daniel, ele viveu morreu já idoso, e ele viveu no período da Babilônia e também viveu no período do Império Medo-Persa. Então, o segundo império que veio, inferior à Babilônia, é o Império Medo-Persa. Eles conquistaram a Babilônia, embora eles fossem inferior, que aí a gente começa a observar a estátua, os metais vão ficando inferiores quando ela vai descendo. Mas o Império Medo-Persa foi a união da Média e da Pérsia, que conquistaram Babilônia. Então Daniel ainda viveu nesse período. E depois Daniel mencionou o seguinte, que o terceiro império também viria e era inferior ao segundo. E nós, pela história, e isso já é história, não está no livro de Daniel, mas nós sabemos que o império que sucedeu o Império Medo-Persa foi a Grécia de Alexandre o Grande. E depois viria um outro império ainda, e esse com um período até mais longo na história, que é o Império Romano. Tá? Então, esses foram esses 4 impérios que representam essas partes da estátua. E depois viria ainda, né, depois vem mais uma parte da estátua, onde é os pés de ferro e barro. E aí nós já pelas interpretações, pelos textos bíblicos, nós sabemos que se representa os 10 reis, que é o reino do anticristo. Que aí vocês que acompanharam os outros vídeos, eu cheguei a mencionar sobre o anticristo e esses 10 reis. E essa é uma parte do sonho, tá? O sonho ainda não termina por aqui. Mas percebe que Deus deu a um rei gentílico tudo aquilo que aconteceria na história de antemão, porque Nabucodonosor viveu aproximadamente próximo ao ano 600 antes de Cristo. Então Deus deu para Nabucodonosor todos os reinos gentílicos que dominariam o mundo desde aquela época. Depois de Roma, ninguém mais dominou o mundo. E nós estamos vivendo o tempo onde estamos próximos a esse período dos pés de ferro e barro, segundo os relatos bíblicos. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou continuar com os textos para a gente poder ter uma maior compreensão do que foi esse sonho e a interpretação. E estavas vendo isto quando uma pedra cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. O sonho de Nabucodonosor foi passando por todas as partes da estátua, e no fim do sonho vem uma pedra cortada sem o auxílio de mãos. Tá? E nós vamos ver que está no versículo 34, e novamente a estátua está aqui. Aí vai vir uma pedra cortada sem auxílio de mão, já representando o governo de Jesus Cristo na terra. Percebe que o sonho do rei menciona até os fins dos tempos, tá? E como vocês veem agora, vem uma pedra que atinge, né, uma rocha cortada sem auxílio de mãos, que atinge a estátua nos pés dela. Porque atingiu aqui, mas vai esmiuçar toda a estátua. Ou seja, o império que os homens construíram no decorrer da história a partir da Babilônia, todos eles vão ser destruídos, tá? E nós vamos estar juntamente com Cristo reinando, porque essa estátua ela se tornará um monte que ocupará toda a terra. Mas nos dias desses reis, que é os reis dos pés de
de ferro e barro. O Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, e nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e subsistirá para sempre. Ou seja, esse reino é um reino eterno. Tá? Está no versículo 44 do capítulo 2 de Daniel. E diz no decorrer desse capítulo que esse monte ele ocupará toda a terra, esse reino, né? Então o monte representa o reino de Cristo, que é um reino eterno. Então nós estamos vivendo esse período que está por acontecer. O rei recebeu o sonho de toda a história e ele recebeu para que testificasse disso. Então, quem tem um pouco mais de curiosidade pode continuar lendo o livro de Daniel a partir do capítulo 2. Vocês vão ver que tem alguns acontecimentos que sucedem ao rei Nabucodonosor. E Daniel capítulo 2, 45 faz uma advertência também. O grande Deus faz saber ao rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Tá? Então, nós vemos o seguinte: Deus deu sonho e proveu um homem, um profeta de Deus, um profeta dele, para mencionar ao rei, para comprovar que Deus está no controle de todas as coisas. Ele avisa os seus profetas antes das coisas acontecerem. E assim, vocês vão acompanhando, eu sempre vou mencionar alguma coisa que os profetas disseram e que está acontecendo em nossos dias. Vocês já viram que eu mencionei sobre o dragão e a mulher no fim dos tempos do livro de Apocalipse. Estou falando da estátua e a gente vai fazer uma junção para poder ter uma melhor interpretação do que Deus irá fazer nos nossos dias. Se você acompanhou até aqui, dê uma curtida no vídeo, compartilhe, Deus abençoe e até a próxima.